Geralmente, quando a ideia de cansaço surge, a imagem imediata que vem à cabeça da gente é bem física, né? Uhum, é tipo a linha de chegada de uma maratona ou o fim daquele turno de 12 horas, o músculo doendo, sabe? Exato. O diagnóstico parece super simples. O corpo esgotou a reserva de energia e precisa recarregar. Sim, é a matemática básica, né? Calorias gastas versus horas de sono para repor o tanque. Aquele cansaço que a biologia resolve com um bom travesseiro. Mas, aí que tá. Tem um ponto de ruptura nessa lógica. A gente entra num território muito mais complexo quando aquelas tradicionais 8 horas de sono simplesmente não resolvem nada. Nossa, com certeza. Aquele esgotamento que não passa. Pois é. E o que acontece quando essa exaustão profunda não é resultado do que o corpo fez, mas sim do peso esmagador do que a mente tá, tipo, minuto após minuto, tentando esconder. Essa é a grande questão. E é exatamente essa a raiz invisível da exaustão que o nosso mergulho profundo de hoje vai dissecar. Para quem acompanha a gente, sejam muito bem-vindos. Nós vamos analisar um texto incrivelmente provocativo chamado The Pure Freedom of Living Exposed. E mais especificamente, a gente vai focar num trecho bem específico chamado Quando Tudo é Exposto. Isso. E antes da gente entrar de cabeça no conteúdo, eu acho legal a gente falar sobre a forma, né? Porque o jeito que esse material é estruturado já revela muito sobre a intenção dele. Sem dúvida, o texto ele faz um estilo pregação, ou tipo uma apresentação de slide, sabe? Sim, bem pontual. Exato. Quem consome esse material nota logo de cara que não é um ensaio longo, acadêmico, maçante. São frases curtas, contrastes fortes. Bem diretos, né? Muito. Tem uma cadência rítmica que obriga quem está lendo a fazer pausas respiratórias. É quase como se o autor estivesse projetando uma ideia por vez num telão. É, forçando uma reflexão instantânea a cada linha, tipo um slide de cada vez mesmo. E esse formato dito ritmo da absorção. É como se simulasse o próprio compasso da nossa respiração, sabe? Quando a gente está ansioso ou aliviado. Total. E a missão de hoje é justamente capturar a mensagem por trás dessa retórica compassada. O texto tece um argumento muito contra-intuitivo, conectando a nossa identidade, o pavor da vulnerabilidade e essa busca frustrada por um descanso verdadeiro. E ele faz isso virando o senso comum do avesso. A tese central, que é o nosso gancho aqui, é que o maior problema humano não é o erro, a falha, a tal da queda. Não é o gerador da nossa exaustão crônica. Não é a causa do cansaço. Exato. O buraco negro que suga a nossa energia é a tentativa incessante de ocultar esse erro. É a manutenção do disfarce, sabe? E essa distinção, ela muda tudo. Porque se o problema fosse só o erro, a solução seria bem fácil, né? Um pedido de desculpas, uma correção de rota e vida que segue. Um band-aid e pronto. Isso. Mas o autor argumenta que o evento traumático real, aquele que realmente fraturou a mente humana, aconteceu 1 segundo depois do erro. Certo. Vamos desempacotar isso. O texto volta lá no Gênesis, né? Exato, ele revisita a narrativa do Gênesis para demonstrar isso. O foco dele não é o ato de comer o fruto, mas a reação documentada logo em seguida, lá no capítulo 3. Aquela famosa frase. Tive medo porque estava nu e me escondi. Certo. Historicamente, a atenção da galera sempre esteve no tropeço moral, no comer o fruto. Mas o que o texto está dizendo é que o tropeço gerou medo, e o medo ativou um mecanismo de defesa, tipo, catastrófico. A ocultação. Isso, a ocultação. E isso levanta uma dúvida para mim. Esconder uma falha não é, de certa forma, um instinto super básico de sobrevivência? Como assim? Tipo, vamos pensar no mundo corporativo hoje. Se uma vulnerabilidade sua é exposta, a consequência é geralmente uma demissão ou, pelo menos, uma perda de status enorme. Não é natural que a gente passe a vida correndo para os arbustos para se proteger? Ah, sim. É um reflexo de sobrevivência, sem dúvida. O que é fascinante aqui é que o problema apontado não é a falta de lógica desse instinto, mas o custo energético que ele cobra a longo prazo. O preço da conta, né? Exatamente. O autor descreve uma reação em cadeia muito clara nos slides dele. A perda da identidade original gera a necessidade de performar uma nova identidade que seja aceitável. Só que uma performance precisa de um palco e precisa de manutenção constante.
Quem performa constrói uma imagem, e quem constrói uma imagem fica simplesmente aterrorizado com a possibilidade de ser desmascarado. É o medo do palco cair. Isso. Logo, essa pessoa é obrigada a viver se escondendo atrás de fachadas. E a conclusão brutal dele é esta: quem se esconde nunca descansa. Nossa, isso é muito forte. A gente pode visualizar isso com uma analogia que talvez torne esse custo energético mais palpável para quem está escutando a gente. Imagina tentar segurar uma daquelas bolas de praia infláveis, gigantes. Sei, aquelas bem coloridas? Essas mesmos. Imagina tentar segurar uma dessas debaixo d'água, no meio de uma piscina lotada. É impossível. Então, a queda original, o tal do erro, é só o momento em que a bola cai na água. Deixar a bola boiar na superfície não gasta caloria nenhuma, certo? Fica lá boiando. Sim, a coisa natural da física. Mas a exaustão real, aquela que queima os músculos dos braços, vem do esforço desesperado e ininterrupto de empurrar essa bola cheia de ar para o fundo da piscina. É uma dinâmica de tensão constante, né? O tempo todo fazendo força. É exaustivo. A pessoa precisa lutar contra a física, lutar contra a pressão da água, e tudo isso enquanto sorri para as pessoas ao redor, fingindo que não tem bola nenhuma ali embaixo. Nossa, eu até sinto cansaço só de imaginar. E tem o terror de que no momento de distração, sabe, a bola escape das mãos e pule com violência para a superfície, espirrando água na cara de todo mundo e revelando o segredo. Que é exatamente o que drena a nossa vida, na real. A exaustão moderna não seria então só uma falta de férias? Não mesmo. Seria um excesso dessa performance, desse esforço absurdo para manter a bola submersa a qualquer custo. A analogia ilustra perfeitamente o argumento do texto. A gente passa a vida tentando consertar a superfície, gerenciando crises de imagem, né? Exato. Quando a raiz do cansaço é o próprio ato de tentar parecer consertado. E o formato de pregação que o autor usa acentua essa gravidade. Ele vai listando como a vida vira uma escada em espiral, sabe? Só de simulações. Então, se o diagnóstico definitivo para essa nossa patologia é ocultação contínua, o texto empurra a gente para a próxima questão, que é inevitável. Qual é o antídoto para isso? Aí que a coisa surpreende. O material busca a resposta num dos lugares mais antigos e espinhosos possíveis, o livro de Levítico. Levítico. Peraí, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, vamos combinar, é um texto que a maioria das pessoas evita, né? É visto só como um manual super arcaico de rituais e regras de pureza muito duras. Sim, super evitado. Mas o autor faz uma releitura fascinante daquele conceito da tsarat. A doença de pele? Isso, a condição que normalmente é traduzida como lepra ou uma afecção de pele grave. O texto detalha o processo de avaliação do sacerdote da época em 3 estágios lógicos, mas a conclusão é chocante. E como funciona essa avaliação? Para a galera entender o contexto. Então, no primeiro estágio, se a pessoa apresenta carne viva, sabe, uma ferida aberta e purulenta, ela é declarada impura. É o óbvio. Beleza, faz sentido. No segundo estágio, se tem uma mancha branca cobrindo parcialmente a pele, mas ainda tem partes doentes escondidas ou se desenvolvendo por baixo, a pessoa fica em observação. Tá, até aí, tudo certo. E o terceiro? O choque vem no terceiro estágio, quando a afecção se espalha e a pele inteira da pessoa fica totalmente branca, da cabeça aos pés. O corpo todo tomado. E aí ela é declarada o quê? Super impura? Não. Nesse estado absoluto, totalmente branco, a lei declara a pessoa pura. O quê? Olha, isso parece desafiar qualquer lógica. Eu confesso que, lendo isso, a reação imediata que eu tive foi de confusão total. Eu também fiquei chocada na primeira leitura. Porque, na nossa cultura hoje, pureza é sinônimo de imaculado, né? Um produto puro não tem contaminação. Um funcionário de sucesso não tem manchas no currículo dele. O padrão seria que a pureza só fosse declarada se a pele estivesse 100% lisa e saudável. Lógico, é o que a gente espera. Mas o argumento é que o estado de estar totalmente tomado pela doença é o estado puro. Como que o texto justifica que o grau máximo do problema seja o critério de pureza? Ele justifica isso alterando o eixo da avaliação. O lance é que, nessa dinâmica, a tese é que Deus não está mensurando níveis de erro, falha ou contaminação. Ele está mensurando níveis de exposição. Caramba!
O argumento central do slide dele é esse. O puro não é aquele que parece ter a pele melhorzinha ou aquele que consegue esconder as feridas por baixo de uma roupa chique. Uhum. O puro é aquele que não tem mais absolutamente nenhum lugar para esconder a sua condição. A doença tomou tudo e veio 100% para a luz. É a aniquilação completa da hipocrisia, então. Perfeitamente. A pureza, sob essa ótica milenar, revisitada, não é a ausência de defeitos. É a honestidade brutal da exposição total. Faz todo sentido agora. Quando a pele está totalmente branca, significa que não tem mais sombra. A tal da carne viva não está mais sendo maquiada. E tem um trecho do material que resume isso de forma muito cortante. Qual? O slide diz bem assim: Deus não está interessado em manter a sua imagem. Ele quer trazer à luz o seu coração. Nossa, isso muda o foco totalmente, sai da moralidade comportamental e vai para uma transparência radical, né? Exatamente. Voltando lá para nossa piscina, é como se a lei estivesse dizendo, tipo, a pureza não é você ter a força hercúlea para manter a bola de praia presa no fundo da água, onde ninguém tá vendo. Sim. A pureza é aquele instante em que você solta a bola, deixa ela boiar na frente de todo mundo e fala: galera, eu trouxe uma bola pra piscina. É assumir a bola. Mas tem um abismo prático aí, né? Soltar a bola, na teoria, traz um alívio instantâneo para os braços. Mas na prática, o ato de expor voluntariamente todas as falhas aciona um medo muito paralisante da rejeição. Como que o texto resolve essa equação do medo? Resolvendo a ordem causal da coisa. O autor deixa muito claro que a exposição não é uma moeda de troca. Como assim? Ninguém expõe os próprios defeitos com a esperança insegura de ser aceito depois, sabe? Tipo, cruzando os dedos para não ser punido. Ah, entendi. A mecânica é o inverso. A pessoa encontra coragem para soltar a bola e se expor unicamente porque ela compreende que já foi aceita antes da exposição. O perdão vem antes do confessionário. Exato. A fuga para os arbustos lá no Gênesis foi motivada pelo medo da punição. O argumento do material é que ser alcançado por um amor incondicional neutraliza esse medo. E sem o fantasma da rejeição, não tem incentivo para ficar vestindo máscara, sabe? Torna-se seguro andar na luz. É um raciocínio que constrói uma ponte super direta para o próximo conceito da análise. Porque se a aceitação prévia remove essa necessidade exaustiva de esconder as falhas, o resultado não é só o alívio emocional do constrangimento. O resultado culmina num estado físico e mental que é muito, muito raro hoje em dia, que é o descanso verdadeiro. É o destino final, lógico, né? Quem para de performar simplesmente descansa. E como ele fundamenta isso? Ele fundamenta reinterpretando aquele convite clássico de Jesus: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Ah, sim, super conhecido. A leitura tradicional tende a focar no fardo físico mesmo, o trabalhador braçal ou as angústias da rotina. Mas a lente que ele aplica aqui é existencial. De que exatamente essas pessoas estão cansadas, então? Segundo a tese dele, elas estão cansadas de tentar ser. O esforço contínuo de ficar sustentando uma identidade fabricada, sabe? De curar uma persona perfeita para a sociedade. Esse é o verdadeiro fardo. Entendi. Tentar ser quem não é. Isso. A conclusão do slide é que tentar ser drena a vitalidade humana. Enquanto que saber quem se é, isso ancora a mente num descanso muito profundo. Para ilustrar como essa dinâmica de descanso difere do nosso conceito moderno de só dar uma pausa para a recuperação, o texto traz à tona um episódio bem específico: a provisão do maná no deserto. Essa parte é muito boa. O povo hebreu estava numa marcha nômade, né? E dependia desse alimento que caía do céu todo dia. Só que o detalhe intrigante é a regra da coleta. No 6º dia, a instrução era recolher uma porção dobrada. Dobrada. Isso, porque no 7º dia não ia cair maná. E mais importante, ninguém deveria sair para trabalhar ou buscar comida. E o que a galera frequentemente ignora nessa narrativa e que o autor resgata com uma precisão cirúrgica é a verdadeira natureza da provação ali. Não era sobre comida, né? Nem um pouco. O teste do maná nunca foi um teste de logística ou de resistência à fome. O teste era estritamente sobre confiança. Confiança de que ia ter o suficiente. Isso. A grande e incômoda pergunta era, tipo, é possível interromper a produção
parar de tentar garantir a própria sobrevivência, mesmo sabendo que a jornada ainda é super longa e que as necessidades continuam ali? Nossa, essa pergunta ressoa de um jeito tão doloroso com a nossa cultura contemporânea de burnout, sabe? Porque hoje em dia o descanso é invariavelmente enxergado como um prêmio. É puramente utilitário. É uma recompensa depois do sofrimento. Exato. É a linha de chegada estendida depois de uma maratona de produtividade absurda. A pessoa só se permite parar quando as tarefas acabam. O que, na real, nunca acontece. Nunca acaba. Ou ela para quando o corpo entra em colapso total. Mas a observação que o texto faz sobre a ordem cronológica da criação vira esse conceito de ponta-cabeça. O homem, segundo o relato lá de Gênesis, é criado no 6º dia. Uhum. Isso significa que o primeiro dia completo de existência da humanidade recém-criada, o 7º dia, foi um dia de descanso absoluto. Ele não começou produzindo, sabe? Nossa, se conectarmos isso ao quadro geral, é genial. A vida humana não começou suando lá no campo. Não começou num estado de déficit, tendo que produzir incansavelmente para provar que tinha um direito de existir e de respirar o oxigênio. Exatamente. Começou no descanso. A vida começou a partir de uma posição de completude. É por isso que o autor define o sábado, o dia de repouso, não como uma mera pausa ergonômica. Ele chama de um descanso de identidade. Descanso de identidade, muito bom. A ordem para parar no 7º dia não ocorre porque não tem mais nada para fazer na agenda. Ocorre para reafirmar que o valor do indivíduo não está atrelado à capacidade dele de produção contínua. Entende? Entendo total. E se a gente conectar essa ideia de descanso de identidade, aquela estrutura de apresentação de slides que o autor usa, dá para perceber que ele está construindo um grande embate. São tipo 2 sistemas operacionais de vida. Sim, ele desenha um contraste agudo, né? É um embate entre o que ele classifica como a mentalidade de Egito e a mentalidade de reino. E essas comparações são muito contundentes. Ele dispõe isso quase como uma tabela de dupla entrada, sabe? Para confrontar quem está lendo. Como que funciona cada lado dessa tabela? Então, no sistema do Egito, o princípio básico é produzir para sobreviver. É o ambiente da escassez. O valor da pessoa precisa ser fabricado e defendido todo santo dia. E no reino? No reino, a lógica simplesmente inverte. O princípio é depender para viver, partindo já de um lugar de filiação, de quem já é filho. E o texto lista isso de um jeito muito cru. Ele diz que o Egito exige que o indivíduo se esconda nas aparências, porque a falha, no Egito, é punida com a perda de utilidade. Já o reino convida a pessoa a viver exposta na luz. Uhum. No Egito, a pessoa acorda todos os dias sob aquela pressão gigante de provar o próprio mérito. No reino, ela acorda para receber provisão, porque o mérito já foi estabelecido na identidade dela. E o contraste final, que meio que encapsula tudo, é o sintoma dominante de cada um, né? Exato. O sistema do Egito invariavelmente deságua na exaustão, e o sistema do reino no descanso. A grande sacada dessa distinção é que o Egito aqui nessa análise perde aquela conotação só de lugar geográfico ou histórico, sabe? Ele vira um estado de espírito. Ele se revela como um modelo mental padrão do nosso século XXI. É a arquitetura invisível da economia corporativa e, de forma ainda mais cruel, das redes sociais. A roda do hamster digital. A dinâmica do algoritmo exige uma produção constante, impecável. O valor social é metrificado, né? Likes, views, e precisa ser reconquistado a cada vez que você atualiza o feed. É exaustivo só de falar. E a genialidade retórica do autor aqui é forçar a gente a perceber que a vasta maioria das pessoas vive como escrava sob a ilusão de ser livre. Ele coloca um espelho na nossa frente e pergunta: a gente está correndo na roda do Egito, tentando gerenciar a imagem, ou a gente opera a partir da segurança inabalável de uma identidade garantida? E quando a gente internaliza a diferença monumental entre essas duas mentalidades, o material demonstra como isso desestabiliza até as práticas diárias. O autor usa o exemplo da oração e a perspectiva sobre a cruz para ilustrar essa transformação. É uma mudança de paradigma. Total. Sob a mentalidade do Egito, a oração funciona meio que como um relatório de produtividade espiritual.
Sabe aquela tentativa de convencer Deus de que o seu dia foi suficientemente bom, ou pelo menos que o seu esforço para não errar foi válido? É tipo uma performance até no ambiente mais íntimo que existe. Exato. Mas na perspectiva de reino, a dinâmica sofre um curto-circuito. Porque se a aceitação já está garantida lá atrás e a pureza está na exposição total daquela doença, a tzará, a oração abandona a argumentação moral. Ela inicia com a vulnerabilidade radical. Começa direto com a declaração pura e simples das feridas. Tipo, tem áreas e atitudes em mim que não refletem a minha identidade real. É a bola de praia sendo solta na superfície da água na frente de todo mundo. E logo após essa exposição nua e crua, o texto descreve um processo que ele chama de alinhamento. O que seria esse alinhamento? A pessoa não fica ali se autoflagelando sobre onde ela falhou. Em vez disso, ela se alinha com o que já foi determinado. O slide diria: a tua palavra diz que eu sou filho. Lindo isso! E a partir desse alinhamento, que é ancorado na verdade e não na performance, emerge a declaração final. E soa quase como um desafio. Eu sou aceito. Eu sou justificado. E essa transição, da oração de convencimento para essa oração de constatação encontra o ápice analítico dela na forma como o texto aborda o evento da cruz. Como ele descreve a cruz? A cruz não é descrita só como um sacrifício expiatório no sentido puramente legal da coisa, mas como um evento cósmico de exposição máxima. A frase central é de um impacto muito profundo. Qual é a frase? Na cruz, tudo foi exposto e nenhuma condenação permaneceu. Nossa, então o que tudo isso significa, afinal? Significa que se o pior da condição humana foi trazido para a luz ali na cruz, e a resposta não foi a aniquilação, mas sim a justificação, o ciclo de medo que foi inaugurado lá no Gênesis foi, tecnicamente, quebrado. Quebrado de vez. A mensagem que esse texto projeta em letras garrafais no tal telão imaginário dele tenta tirar todo o peso mortífero de uma vida focada só numa disciplina moralista. E de viver escondido. Isso. O foco deixa de ser se esforce infinitamente para nunca mais errar, que só recria a escravidão do Egito e passa a ser a aceitação da vulnerabilidade. É sair do arbusto. O chamado não é para você fazer um aprimoramento exaustivo da sua fachada amanhã de manhã. O chamado urgente é para simplesmente sair do esconderijo hoje. É o reconhecimento de que o esconderijo é totalmente incompatível com a transformação real. O texto sugere que, enquanto o medo de ser descoberto for o principal motor de mudança de alguém, essa mudança vai ser só estética e incrivelmente frágil. Um castelo de cartas. Exato. Mas quando o motor passa a ser a certeza de que a exposição não vai trazer destruição, o resultado não é conivência com o erro. O resultado é uma transformação genuína e super pacífica. O desconforto de expor a carne viva é temporário, mas o descanso de não ter mais nenhum segredo para ficar gerenciando, esse é permanente. É uma verdadeira jornada de reconstrução mental, né? E para amarrar o impacto de tudo que a gente dissecou aqui hoje, eu acho indispensável mencionar as frases exatas que o material usa no encerramento, que o próprio autor rotula como o final de impacto. Essas frases são muito boas. A sequência resume a genialidade da cadência do texto. Ele coloca lá: quem não sabe quem é, se esconde. Quem sabe quem é, se revela. E quem se revela, finalmente descansa. É perfeito. Quebrar o paradigma de tratar o segredo como virtude e entender que a honestidade da exposição nos devolve para o descanso, cara, é de uma libertação imensa. É provavelmente a única cura real para nossa epidemia de síndrome do impostor e para o peso esmagador de sustentar essas personas que a gente constrói. E como uma reflexão final que o texto incita, mas que transborda para muito além daquelas páginas, acho que vale a gente considerar um cenário aqui para quem está ouvindo a gente ficar pensando. Qual o cenário? Nós vivemos imersos numa cultura que é estruturada integralmente na ansiedade do Egito. É um ecossistema onde o respeito, o emprego, o seu capital social, tudo isso pode ser pulverizado em segundos ao menor sinal de uma falha pública. O famoso tribunal da internet. Isso. Uma sociedade onde o cancelamento é o terror moderno de ser desmascarado. Então, o questionamento que fica para a gente continuar ponderando é este. O que aconteceria na prática
se a gente decidisse subverter essa lógica na esfera das nossas relações humanas mais fundamentais. As coisas do dia a dia, né? Exato. Como seria o nível de intimidade no casamento, a profundidade numa amizade, ou até a verdadeira inovação num ambiente de trabalho se todos eles fossem reconstruídos sobre essa premissa da exposição total? Que tipo de liberdade a gente ia experimentar se a gente tivesse a audácia de viver sem o peso excruciante de ficar tentando esconder as nossas próprias bolas de praia? Sensacional. Trocar a defesa incansável pela transparência absoluta é um desafio que muda totalmente as regras do nosso jogo existencial. Essa ideia instiga uma revisão profunda nas atitudes da gente, sabe? Especialmente naqueles microsegundos em que o nosso instinto grita para vestir a máscara de novo. A dissecação dessa retórica hoje foi de uma riqueza extraordinária. Mas o nosso mergulho profundo fica por aqui, deixando essa super provocação para ser testada na realidade por todo mundo que acompanha a gente. Até a nossa próxima análise, pessoal.